Olá, pessoal, boa noite. Estamos de volta com o nosso projeto aqui da live com os especialistas. E hoje, para dar sequência aqui no nosso projeto, como prometido para vocês, eu trouxe a doutora Maíra, que é nefrologista, e hoje vamos conversar sobre as tão temidas pedras na bexiga, né? Então, eu queria agradecer o convite da Maíra. Obrigado por ter aceitado. Vim falar de um assunto que é tão abordado, né, que a gente vê tanto na nossa rotina e que gera muitas dúvidas. Então, Maíra, se apresenta para o pessoal, fica à vontade, e aí a gente já logo começa. Boa noite, pessoal de casa. Quero agradecer por essa live hoje, que vai ser especial a gente falar sobre abordar alguns temas importantes para vocês mesmos saberem definir até mesmo dentro de casa. E obrigada pelo convite, Shelly. Imagina. E aí, gente, é muito assunto. Então, a gente vai começar, e aí, que nem eu tenho combinado com vocês toda semana, a gente tem 40 minutos, então vamos ver se a gente consegue explorar todo o tema. Vocês podem ir mandando as dúvidas de vocês aqui no ao vivo. Eu tenho algumas perguntinhas que vocês foram mandando para a gente na caixinha também durante a semana. E aí, a hora que não der se não der tempo, se eu perceber que não dá tempo, a gente encerra e volta novamente para tirar as dúvidas de vocês. Então vamos lá, Maíra, para a gente começar, a primeira coisa, né? A gente fala pedra na bexiga, pedra no rim, não é pedra, né? A gente fala pedra para a galera entender, mas a gente, na verdade, está falando de urolitíase, certo? Esse é o termo correto da gente usar. Isso. Então, quando a gente fala da pedra, a gente está falando de uma formação mineral orgânica ou inorgânica, mas principalmente mineral, que são os cristalzinhos que vão com o tempo se formando até criar um cálculo, que aí popularmente a gente chama de pedra. Então, essa composição ela se dá mesmo por composição química. Então, em cães e gatos, a gente tem principalmente o distruvita e o dioxalato de cálcio. Existem outros, mas esses são os mais comuns. E dentro desse cálculo dessa pedra, a gente também pode encontrar as formas que são da classificação, que são delas, são simples, mistas e compostas. Então, dentro dessa pedra, a gente pode encontrar mais de uma composição. Legal, a gente também colocou, gente, algumas fotos aqui que a Maíra me mandou, e eu vou colocar para vocês agora as fotinhos das pedrinhas, né, dos urólitos aí, dos cálculos. Então, são alguns tipos, né, a gente, geralmente, Maíra, se eu estiver errada, me corrija, mas geralmente fêmea a gente vê umas formações maiores, né, e macho, geralmente, as menorzinhas. Na verdade, até quando uma pessoa leiga olha, desacredita, né, porque parecem pedras de aquário até. Sim, então às vezes já pode ter uma grande quantidade que quando você abre a bexiga é surreal. Você fala, como assim tem tanta formação aí dentro? Então, nesses exemplos da foto, foram retirados da bexiga, mas pode ter em todo o sistema urinário. Então, nos rins, no ureter, que é o caminho do rim até a bexiga, pode ter na bexiga e pode ficar no calzinho ali da uretra, que é o finalzinho da saída da urina. Mas, normalmente, a gente encontra muito na bexiga, na vesícula urinária. Isso que eu ia te perguntar, que a gente fala muito em pedra nas pessoas, a gente fala muito mais de pedra nos rins, né? Sim. E nos animais a gente acaba vendo bastante formação em bexiga. Isso, mas a gente tem que entender o quê? A urina, ela tem a formação no rim. Então, com essa formação que já tem esses minerais. Então, pode ocorrer o quê? De só ser os cristalzinhos que estão nos rins e quando chega na bexiga que elas vão se unindo. Então, a formação a gente tem que entender que é sempre proveniente do rim, que é onde tem a formação da urina. Legal. Só para o pessoal entender também, quando a gente fala cristalzinho, pessoal, é tipo uma areinha mesmo. Tem animais que a gente consegue até ver visualmente na urina isso, né? Quando eles têm bastante, como se fosse uma areinha, e é essa areinha que se junta e formam os cálculos, né? Na verdade. Então, quando a gente fala cristal, para vocês entenderem. E aí eu já vou puxar uma segunda pergunta aqui. Qual a diferença, então, quando a gente fala urolitíase ou cristalúria, né? Porque às vezes as pessoas escutam a gente falar esses termos e fica meio que sem entender. Isso, então é importante, igual a gente estava aqui conversando sobre esses cristalzinhos que já tem essa produção na urina lá mesmo no rim. Então é importante a gente fazer diferenciação sobre
Esses cristais, eles normalmente são mais microscópicos, igual você falou, a gente sente eles na urina, mas a gente não vê aquela formação de pedra. Já os cálculos, a gente já vê, então a gente fala que é uma formação macroscópica. E quando a gente faz o diagnóstico de cálculo, que é essa formação macroscópica que a gente consegue ver a olho nu, a gente fala de diagnósticos por imagem. Então, precisa da radiografia e precisa da ultrassonografia. Quando tem Desculpa te interromper, eu vou aproveitar e vou colocar uma imagem que você me mandou também, de um raio-x de um animalzinho que estava cheio de pedrinha, né? Pode falar que o pessoal já está vendo até. Então, nessa parte do diagnóstico, você consegue ver que tem a presença aí desses cálculos. Então, isso a gente faz o diagnóstico como cálculo, como pedra. Mas quando a gente faz o exame de urina, que a gente só vê essa presença microscópica, que são esses cristalzinhos, porque lá o veterinário que fez o exame, ele vai ver com o microscópio. Aí ele vai te dar o resultado de, tem presença de cristais de oxalato, presença de cristais de estruvita. Isso não condiz com o diagnóstico de cálculo. Então, você não pode, por esse exame, fechar um diagnóstico e entrar com um tratamento em cima. Lógico que o exame vai nos auxiliar e, se tem uma predisposição a esses cristais, tem a predisposição à formação de cálculo, mas cuidado. E até a gente falou, existem nessa mesma composição de uma pedra só, podem ter vários tipos. Então, você tem que saber, porque cada tipo específico tem um tipo de tratamento. Então, cuidado com os exames que vocês forem fazer de urina, porque a gente gosta de ler exame, né? Então, chega já tem aqui cristais. Cuidado, porque às vezes não condiz que o animal tem esse cálculo. E muito cuidado também, já aconteceu comigo mais de uma vez, nem só de erro na coleta, mas até de armazenamento dessa urina até chegar no laboratório. E aí, às vezes, começa a formar cristal sem o animal ter cristal, né? Exatamente, porque a gente fala do tempo que precipita. É igual a gente fazer o nosso Nescauzinho. Estou colocando ali o leitinho, estou colocando o Nescau. Se fica muito tempo parado, que a gente já mexeu faz um tempinho, se fica muito tempo parado, vai unindo e vai dar um resultado que é falso. Então, tem que tomar cuidado também com as amostras que são avaliadas. Sim, já aconteceu comigo uma vez. Eu atendi até uma paciente que era um filhote e eu achei muito estranho, porque eu falei, nossa, tão novinha, já está com esse exame tão feio, né? E já estava até com alimentação terapêutica para esse tipo de problema. E aí eu fiquei encucada, eu falei, não, vamos repetir esse exame. E aí eu perguntei como que tinha sido feito, e a proprietária comentou comigo, ela falou, eu coletei a urina no dia anterior, ficou na geladeira, e eu levei no dia seguinte. Eu falei, então tá tudo errado, vamos fazer o exame de novo. E aí, graças a Deus, era só erro do exame mesmo, a cachorrinha não tinha problema nenhum. Então precisa tomar bastante cuidado para não fazer diagnóstico de forma errada, né? Sim, sim. E a gente encontra esses erros, parecem que é bobeira, não, a gente encontra bastante. É verdade. E aí, vamos falar um pouquinho, então, Maíra, dos fatores de risco, né, para a formação desses diferentes tipos aí que você comentou com a gente que existem. Sim, então, acho que a pergunta que o pessoal muito faz é como é que é formado esse cálculo, né? Então, há muitas dúvidas, mas ainda não é 100% declarado de como ocorre essa formação. Então, ainda tem estudos, ainda é muito estudada essa parte, porque não tem 100% de clareza de como tem essa formação. Mas hoje a gente vai falar de alguns fatores de riscos que já foram confirmados, a gente sabe que predispõe à formação, e aí com esses fatores, isso daí auxilia vocês a ter um acompanhamento até de saber quando que procura mesmo o acompanhamento de um veterinário. Então, vamos lá. Para falar o primeiro fator de risco, eu vou falar sobre a urina supersaturada. Então, se aquela urina está supersaturada, está faltando líquido. E quando a gente fala de falta de líquido, precisa beber água. Então, esse animal está ingerindo uma quantidade mínima de água que ele deveria tomar diariamente. E aí a pergunta aí, tá bom, Maíra, e agora? Como é que eu faço? Inclusive, tem uma pergunta aqui da Lari Campelo, ela falou exatamente isso. Minha cachorra tem 3 anos e tem predisposição a ter cristais e infecção de urina com uma certa frequência. E aí a pergunta dela é essa, como fazer para incentivar ela a beber mais líquido? Porque esse é um dos problemas, é isso que você está falando, né?
problemas. Então, assim, o primeiro problema que a gente enfrenta é o quê? Quantos ml de água o meu animal ele deve tomar? Então, assim, não tem tem um cálculo, mas não é uma receita pronta. Então, você tem que procurar o seu veterinário em relação ao que ele come, qual é a atividade que ele tem no dia a dia. Então, você tem que ir primeiro por esse caminho. O veterinário precisa fazer uma avaliação de quanto que esse animal ele precisa ingerir diariamente de água. E aí tem a outra questão, o meu animal não gosta de tomar água, e a gente tem muito isso em gatos. Por quê? Exatamente. Neles na natureza, a fonte deles, mesmo que eles são a presa dele, o que ele come, já tem uma quantidade úmida na alimentação. Então, para eles, beber água é todo um ritual. Então, assim... Muito mais difícil, né? Isso, então, como estimular? Então, aí a gente tem algumas... isso no acompanhamento, a gente dá algumas dicas em relação a bebedouro, de estímulo. Então, assim... até mesmo depois do passeio eles costumam sentir sede, às vezes até a alimentação que a gente coloca. Então, tudo isso é muito particular. Depois no final, a hora que a gente for falar de tratamento e um pouquinho mais de alimentação, eu vou entrar nesse quesito, que é a questão da alimentação natural também, e o pessoal que me acompanha aqui no Insta vê que de vez em quando eu dou umas dicas, né, porque a gente acaba tendo realmente esse tipo de problema, e com os gatinhos isso é realmente mais difícil da gente conseguir, né. Então, é sempre um desafio aí. A Lari está falando que ela dá água misturada com melancia, às vezes água na seringa. Então, são algumas estratégias que a gente vai usando. Sim. E aí a gente entra no segundo fator de risco, que a gente fala que é a retenção de urina. São aqueles animais que eles ficam muito tempo sem urinar. Então, eles seguram muito tempo a urina. Então, na bexiga fica muito concentrada. Então, se fica ali aquela quantidade, faz essa precipitação. Então, induz essa formação do cálculo. Isso a gente encontra o maior problema naqueles animais que só fazem o xixi na rua. Na Aqueles rua. casa. Então, assim, É verdade. um conselho que eu sempre passo para os tutores: faz o sinal antes de dormir, porque na hora que está dormindo, ele vai ficar muito tempo ali sem urinar, porque está dormindo, então é um tempo que ele fica ali parado. Então, antes de dormir, induz a micção, induz ele aí no banheirinho fazer o xixi. Igual criança, né? Para não fazer xixi na cama, tem que fazer xixi antes de dormir. Isso. Só que para aqueles animais que precisam ir aos passeios para fazer essa urina, a gente encontra uma dificuldade, porque vou sair à noite, é perigoso, ou está muito cansado, e a gente também encontra o problema de eu só consigo levar ele para passear 2 ou 3 vezes. Então, assim, ele precisa ter um fluxo urinário mais contínuo, não ficar segurando tanto. Gente, só avisando aqui, vou interromper a Maíra rapidinho, que eu tô vendo que a minha conexão tá meio instável, né? Esse horário tá todo mundo fazendo muita live, às vezes fica travando um pouco a imagem, o som, então vocês me avisem se estiver tendo alguma interferência, mas não se preocupem, porque a gente vai deixar tudo gravadinho para vocês depois, vai ficar disponível lá no IGTV. Então, se der algum problema aqui, vocês perderem alguma parte, depois vai estar gravado lá. Então, vamos seguindo, Maíra. Vamos lá. Aí vou falar outros fatores de risco. A gente tem idade, raça e sexo. Então, quando a gente fala de idade, tem em relação aos animais que são idosos, que são mais velhinhos, tem estudos que diz que eles têm mais chances de ter o dioxalato de cálcio. Aí você, mas por quê? Então, eles condizem muito com, às vezes, o animal ele entra numa doença renal crônica, aí já tem a parte da acidose metabólica, o metabolismo de cálcio e fósforo. Então, por isso que, em relação à idade, a gente consegue ver alguns animais que têm predisposição a ter. Aí a gente tem em relação ao sexo, de ser macho ou fêmea. Então, diz que a fêmea, porque a fêmea vai mais para o lado de estruvita por causa da infecção urinária, e o dos machinhos vão mais por oxalato de cálcio, mas pela formação anatômica. E aí a gente entra também nas raças, muito mais formação genética que não tem uma explicação exata, mas a gente vê York, o Schnauzer é muito predisposto, a gente tem o Dálmata com o cálculo de urato por causa da metabolização de ácido úrico. Então, esses fatores entram já de um fator mais genético.
E também, Entendi. e aí, para a gente finalizar essa parte de fatores de risco, a gente tem entrar a medicação, algumas medicações predispõem a isso, porque muda pH da urina, faz alteração dessa metabolização de cristais, e também a alimentação. Olá, pessoal, voltamos. A conexão não tá boa, na verdade, a conexão do Instagram. A gente até nesse momento aí que a gente saiu e voltou, a gente testou a conexão achando que era a minha internet aqui, mas não é, é o Instagram mesmo. Então vamos continuar e o pessoal está entrando, está voltando. E aí, se por acaso acontecer de novo, não se preocupem, que a gente vai deixar tudo gravadinho para vocês no IGTV, tá bom? Mas vamos ver se a gente consegue ao vivo. Tinha pergunta chegando, qualquer coisa vocês também podem me mandar nos comentários, no direct, que a gente responde depois no meu story, no story da Maíra, não tem problema, a gente vai responder todas as perguntas de vocês. Então, vamos continuar, vamos voltar então, estava terminando os fatores de risco, não é isso? Isso. Será que o pessoal pegou o finalzinho que eu comentei sobre a idade, as raças e o sexo? E aí, por último, Raças, isso. isso. Aí, por último, as medicações e a alimentação. Isso, acho que sim. Mas qualquer coisa também depois a gente vai fazer edição e vai estar gravado, não tem problema nenhum. Então, fatores de risco tá ok. Sim, esses são os Eu acho principais que eu encontro. Eu acho que eu vou aproveitar. Teve uma pergunta que eu acho que tem meio que a ver, eu já vou fazer agora aqui no meio do caminho. A Marielle mandou para gente, Marielle veterinária, nossa colega querida que cuida da minha filha. Ela mandou perguntando se existe correlação entre pacientes renais. Por que eu peguei o gancho? Porque você comentou do cálcio e fósforo dos pacientes idosos, né? Então, ela perguntou isso: se existe uma correlação entre os pacientes renais e uma maior chance de desenvolvimento das pedrinhas. Sim, ocorre, mas a gente não sabe especificamente se é por decorrência da idade, por esses fatores de alteração eletrolítica, ou se tem algo a ver mesmo ali no funcionamento renal. O que a gente sabe é o que já foi comentado em relação cálcio-fósforo, a acidose que tende a ter, mas ainda não é muito esclarecido. Tá, e isso tanto faz em cão ou em gato, né? Porque eu já atendi alguns gatos também nessa Isso. questão. Importante saber que às vezes você vê lá, eles até colocam, o ultrassonografista, eles colocam se realmente pode ser uma formação de um urólito ou uma calcificação, que também pode ter pode confundir. Então, às vezes você vê que são pontos de urólitos, mas às vezes pode ser mesmo de calcificação. Legal. A Lari Campelo está pedindo indicação de nefro em São Paulo. Depois eu peço para a Maíra e a gente passa para você, tá bom? Para não ficar falando aqui no meio da live. Vamos lá seguir, então, para as manifestações clínicas, né? Então, como é que a pessoa sabe e entende que o animal dela está querendo desenvolver ou está com algum sintoma que possa ter esse tipo de relação com a cristalúria, né, ou urolitíase? Como é que a gente sabe isso? Sim, existem umas manifestações que a gente vai comentar aqui, mas primeiro eu quero começar falando daqueles que não apresentam sintomas. Então, Tá. assim, são poucos o que manifestam isso, e muitos são por achados, são mesmo por acompanhamento. Eu tenho como exemplo um gatinho que estava super bem, comendo, ativo, e a tutora fez a opção da castração. Falou, está no período bom, vamos castrar. E quando fez os exames pré-cirúrgicos, demonstrou que tinha uma zootenia. Quando a gente fala que tem uma zootenia, é algo que está acontecendo de errado com o rim. Só que por esse exame a gente não consegue saber o que é. Então foi encaminhado para poder saber a causa, e com o diagnóstico de imagem, a gente viu que tinha um cálculo e já estava esse cálculo já estava obstruindo o canal da urina. Então, entre o rim e entre a bexiga fica o ureter, e nesse caminho tinha uma pedra e já estava ocorrendo a obstrução, e o animal não sentindo nada. Porque quando a gente fala de manifestações de pedra, o que vem na nossa mente é o quê? Muita dor.
porque com a gente é assim, só que nem sempre acontece. Então, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque quando for manifestar nesse animal, já pode ser muito tarde, É tá? verdade. Eu vou até comentar de 2 casos que eu atendi, na verdade, de 2 cachorrinhos. Uma foi achado total também, a proprietária passou comigo, é até uma amiga querida, Juliana, a salsichinha dela não tinha sintoma nenhum, e na hora que foi fazer o ultrassom, ela já estava com hidronefrose, que é quando É, tem rompimento, né, do ureter, que é, gente, é super fininho, né, o caminho ali do rim até a bexiga, né, por onde como se fosse um canudinho, mas assim, é super fininho, e entupiu ali. E aí a hidronefrose, falando bem a grosso modo para vocês, é quando esse rim começa a inchar. E teve uma outra paciente minha também que tinha histórico de já estava em dieta, já tinha tido diagnóstico e tal, né, de urolitíase, mas essa paciente teve dor, ela estava moada, estava meio esquisitinha, e aí foi fazer, então já estava assim, já estava até infeccionado, tinha pus na cavidade, também um caso de hidronefrose. As 2 cachorrinhas tiveram que fazer retirada do rim, e as 2 não. foram causadas por conta disso. Então, pode acontecer de já ter o sintoma ou não, né? Ser silencioso. Sim, então por isso que a gente tem que ficar atento em relação a isso. Mas quando tem a manifestação clínica, normalmente vocês vão perceber quadro como se fosse de uma infecção urinária. Então, o animal ele vai muitas vezes ao banheirinho dele, então os gatos vão à caixinha de areia, o cachorro vai no Vou tapetinho. colocar as fotos que você me mandou. Tá. Então ele fica ali naquela posição, que a gente fala posição de micção, a posição de urinar, e quando não sai nada, sai muito pouquinho, e às vezes quando sai muito pouquinho, às vezes pode vir com sangue, tá? Então Ah, isso você consegue perceber. Também existe, principalmente em gatos, quando eles fazem o xixi onde não é de costume deles fazerem. Então, se eles costumam fazer na caixa de areia, eles vão para outro local e urinam ali. Isso condiz que tem algo errado ali. E também você vê uma frequência maior dele ir para urinar. Então, normalmente, ele ia tantos dias por dia, eu estou percebendo que ele está indo mais vezes. aumentou. Na Aumentou. verdade, é que nem o sintoma em humano, né? Que a pessoa tem a vontade de ir no banheiro, aí vai lá, faz aquele pouquinho, que a Aquele gente colocou a pouquinho. foto do gatinho na caixinha, mas o cachorro também, né? Às vezes vai lá, abaixa, faz uma gotinha, vai lá, abaixa, faz uma gotinha. Esse é um sintoma bem comum, né? Isso. Então, assim, junto com tudo isso, o animal ele sente um desconforto. Então, às vezes você vai fazer um carinho na barriguinha, vai pegar no colo, ele vai reclamar, ele vai querer ficar mais no cantinho dele, porque tá com dor, tá amuado. Tem animal que apresenta vômito e diarreia, outros vão parar de comer. Então, são sintomas para ficar de olho. Tá, bem variáveis. Estão perguntando aqui, a Patrícia comentou que o Lulu dela tem pedra na bexiga e ela quer saber o acompanhamento com ultrassom de quanto em quanto tempo é indicado. Depende do cálculo. Então, quando a gente fala da composição, alguns eles vão conseguir dissolver, então a gente faz o tratamento para ele sumir, e isso depende de se tem junto um processo infeccioso, depende muito do contexto, do tamanho dessa pedra, também auxilia, e se não tem como a gente fazer essa dissolução desse cálculo, aí a gente tem que fazer a retirada cirúrgica. Tá. E vai depender do tipo também, né? Tem o oxalato, nunca vai diluir, né? Né? Isso, e E é a assim, escovita. também uma que o pessoal pergunta é quando já tem presença no rim. Fala, ó, tem pedra no rim, o que que eu faço? Então, assim, não é bom você abrir o rim, porque o corte que você faz, o movimento de pincelar para retirada, isso agride muito o rim. Então, o rim é um órgão muito sensível. Então, assim, de imediato, a gente não faz a retirada, a não ser que esteja comprometendo muito aquele parênquima renal, mas às vezes em relação ao cálculo no rim, a gente não mexe dependendo de que for o caso. Então, assim, para cada tipo de cálculo, para cada situação, é um manejo Uma diferente estratégia. do tratamento. Tá, e vou te fazer uma pergunta que sempre fazem para mim, e é até curiosidade minha também. Em humanos, quando tem as pedras no rim, não sei falar o nome do processo, mas existe, o pessoal fala, vai com laser, implode a Aí, pedra, né? Enfim. Como é que é o nome que eu já não sei falar?
É a lipotripsia, aquele laserzinho que eles até falam, tá, parece que está empurrando. Tá, em veterinária isso ainda não existe? Existe, já tem, Existe? já existe. No Rio de Janeiro faz bastante, porque, na verdade, por decorrência da onda do aparelho, então a gente começou a fazer esse ajuste, mas já existe, mas também não é indicação para todos os casos. Tá. E é caro? Está saindo caro porque está sendo como uma coisa nova, mas já está começando a avançar aqui no Brasil. Legal. Chegaram aqui mais algumas perguntinhas que a gente também vai falar. Ração seca e úmida renal é uma boa opção? Ajuda mesmo? A E aí? renal, então a gente tem que entender, ele perguntou específico da renal, então na maioria o pessoal, de um tipo vou entrar com a renal, da outra eu vou entrar com a específica de urina, né, que é as urinases por aí. Então assim, depende. Às vezes vai ter uma resposta, às vezes não, porque a gente está falando do tipo de composição, então preciso saber qual é a composição desse cálculo e qual é a necessidade dele entrar com isso. Às vezes você tem um animal que tem o mesmo tipo de cálculo, mas vão ser mesmo tratamentos diferentes. Então, depende da situação do quadro dele. Legal. A Mari está perguntando, é isso que eu ia perguntar, oxalato e estruvita, as mudanças na alimentação mudam de acordo com o tipo de cálculo? Pelo menos da dieta natural, sim. Sim, por causa que a gente mexe muito com pH. Então, às vezes, é isso que eu falo que tem que tomar cuidado. Então, às vezes, entra com tratamento para fazer correção de algo e a gente acaba piorando o outro. Então, E pode acontecer também. Sim, e muitas vezes acontece que eu percebo tanto que assim, eu quando eu pego indicação para tratamento com a dieta natural, né, desse tipo de problema, eu sempre falo, os pHs são praticamente opostos, né, de oxalato e estruvita. Às vezes você entra com a estratégia para um tipo de cálculo, e se você não acompanha, porque eu peço para o pessoal fazer exame geralmente uma vez por mês, pelo menos, do exame de urina, e às vezes a pessoa esquece, desencana. E aí, quando você vai ver, ela está formando outro tipo, né? Ele sai de um lado e vai para o outro. Exatamente. Então, assim, é uma formação muito rápida. Então, se ele já tem essa tendência de criar, se ele está em tratamento, ele tem que fazer esse acompanhamento, porque se você faz para um tipo, ele pode ter a tendência de ir para o outro. Olha, tem uma pergunta muito legal aqui da Paty, do Eu, Você e os Pets. Ela está perguntando se o uso de jornal, onde eles fazem xixi, é perigoso a ponto de dar algum tipo de infecção urinária. Isso, quando a gente fala em relação à infecção urinária, a gente tem que pensar o quê? Aquilo que está mais exposto do meio externo para o interno. Então, a gente consegue perceber isso mais nas fêmeas, por causa do formato anatômico da vulvinha dela, que é a vagininha dela, que fica muito mais exposto do que o dos machos. Então, assim, o jornal em si, o que a gente fala? Às vezes, por conteúdo de armazenamento, por causa da formação dele, pode ocorrer. Não é uma regra de que vai usar jornal, vai ocorrer a infecção. Tá, legal. Eu já, então, falando... para dar um adendo, já peguei em caso de estudo, não era um caso meu, que tinha uma pedra, dentro dessa pedra, o núcleo dessa pedra era formado por um matinho, uma grama. E aí decorreu de ter a pedra e a infecção. Então, assim, tudo do meio externo para o interno, a gente tem que tomar cuidado. Tá, bacana. A Mari está perguntando, vocês costumam entrar com cranberry? Eu gosto. Tem estudos, né? Não é algo... Tem estudos sobre o Não cranberry. é da nossa cabeça, do nosso gosto, né? Inclusive, a Érica estava aqui, né, da Avert, eu sei que tem bastante gente aí que segue, tem um produto novo agora, o pessoal está falando, eu uso o Cistimicin, né, que é a base de cranberry, a Lari também está falando que usa, então, são estratégias que a gente hoje em dia já tem, né, na nossa mão, e graças a Deus está ajudando a gente em toda essa terapêutica aí, né? Nos auxilia muito, até para manutenção. Muito legal mesmo, eu também gosto bastante de fazer uso disso. Deixa eu ver aqui mais uma perguntinha. Minha cachorra também tem presença de bactérias na urina. Isso tem relação com os cristais? Pode ter, porque a gente fala que, principalmente o distruvita, ele pode ser vindo junto de um processo de infecção.
mas não necessariamente se tem infecção vai apresentar a pedra. Legal. E aí vamos caminhar um pouquinho, a gente já falou das manifestações clínicas, peguei algumas perguntinhas aqui que estão chegando, e vamos falar um pouco de tratamento, então? E tratamento é igual eu expliquei para vocês. É o que eu sempre falo, a gente precisa saber o que a gente está tratando, porque muitas vezes a gente vai tratar só sintomas. Então, assim, se eu estou tratando sintomas, o animal ele vai melhorar por um curto período e depois vai voltar a ter as manifestações. Então, é importante que eu descubra a causa, que eu vá no alvo mesmo do problema. Então, assim, para tratamento eu sempre falo que a gente precisa ter um diagnóstico. Então, o diagnóstico por imagem de urina, ele é essencial. E também a gente faz o uso da análise do cálculo. Então, existem Isso é muito dois tipos, importante, né? muito importante. Só que, assim, Porque às existem... vezes o pessoal opera e joga a pedra fora, né? Nem pensar. Ou o que ocorre também é de você ter a pedra e você faz uma análise que é a qualitativa e não a quantitativa, que a gente tem que ver camada por camada. Porque Eu sempre falo isso, né? Que o pessoal às vezes faz aquela de macerado, não é tão legal, né? E quando a gente fala, a gente comentou lá no início que às vezes uma pedra tem mais de uma composição. Então a gente precisa saber quem está sobressaindo, quem que a gente vai dar o foco. Então tudo isso vai influenciar no nosso tratamento. Legal. Estão perguntando se a acupuntura é indicado para tratar a causa raiz do problema. Então, assim, eu sou super adepta à parte da acupuntura, mas Eu também gosto muito. Mas quando a gente fala assim das causas, que são as causas de raiz, que é muito incerto, não tem uma resposta clara, porque é muito fator genético, são fatores de inibidores, então entra a parte de citrato, magnésio. Então, acredito que a parte de alimentação medicamentosa auxilia muito mais, porque a gente está falando de minerais. A Renata está perguntando se cálculos em ureter. Você tenta deslocar esse cálculo ou já é indicação de cirurgia? A cirurgia de abrir tem que ser a última opção. Por quê? Como, igual você falou, a gente está falando de um canalzinho que é muito fininho. Muito então, fininho. Quando a gente abre, depois a gente pode ter o quê? Esse canalzinho, ele fecha. Porque a gente abriu, ocorre todo o processo ali, e depois né? A gente está tentando corrigir algo e a gente acaba prejudicando. Então, o que é mais indicado para esses quadros obstrutivos são os stents. Ah, legal. Então, tem uma opção cirúrgica também. Cirúrgica, mas não invasiva de fazer o corte diretamente na... Entendi. Stent, só explicando para o pessoal, o stent, pessoal, é que nem coloca na parte cardíaca, né? Que ele faz uma dilatação dessa via. O muito usado é o duplo J, que a gente coloca, que aí vai no fluxozinho do rim até a bexiga, que aí ele tira essa obstrução que tem. Entendi. É mesmo um canalzinho dentro. Legal, que nem tem em humanos mesmo, né? Deixa eu ver aqui se está chegando pergunta. A Mari falou que a acupuntura é adjuvante, na opinião dela. A Mari, para quem não sabe, é veterinária também e trabalha com acupuntura, fisioterapia. E ela vai vir aqui fazer live com a gente. Vou trazê-la, vou conseguir. Não daria para depender só da acupuntura, né? Existe algum tratamento para oxalato sem cirurgia, no caso da bexiga? Porque aí a gente já entra no caso de que não vai dissolver. Dissolver, né? É o que eu falo, oxalato formou pedra, já era, tem que operar, né? Não tem jeito. Sim. E já entrar, a gente vai chegar nesse ponto, pessoal, de falar da dieta, mas sempre que for operar, a gente tem que mudar a dieta desse animal, né? Não tem como ele continuar do jeito que estava, operar, porque, como a gente falou, a formação é muito rápida, né? Isso, igual é que a gente hoje não está falando de processo de infecção, de inflamação dessa bexiga, mas se deixar a pedra lá, a gente vai ter esses problemas. Às vezes já aconteceu na época que eu fazia clínica geral, de clientes me perguntarem, mas eu
não posso só acompanhar, não fazer nada. E teve até vezes que eu acho que eu fui até um pouco grosseira com a pessoa, porque eu falei, meu, imagina uma pedra dentro da sua bexiga, batendo ali na parede, machucando o tempo todo. Então, isso causa um desconforto, uma inflamação, fora a predisposição para infecção, né? Então, não tem como deixar, né? Sim. É bem complicado. Pessoal, só para avisar que a gente está com instabilidade na conexão, mas a live vai ficar gravada para vocês. Eu vou deixar disponível tanto 24 horas aqui no Instagram, quanto também vai ficar gravada lá no IGVT depois, para todo mundo poder assistir, tá bom? Bom, e o que você tem para falar para a gente? Não é tanto tua área, é a minha, mas você, obviamente, trata disso também, em relação ao tratamento dietético, né? Nem sempre os pacientes vão vir para mim, nem sempre eles vão fazer a parte de alimentação natural, mas existe toda uma terapia dietética para isso também, né? Existe. E, assim, é muito importante a gente entrar com esse tratamento. Então, do que ele for escolher, se for já as rações processadas ou entrar com um alimento natural, eu indico sim que tenha uma linhagem, porque a gente está falando muito de pH, de compostos da parte de proteína e carboidrato, que vai ter essa alteração da parte de cristalização. Então, é muito importante, sim, entrar com esse tratamento. Legal. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Mandaram perguntando se ração com corante você vê alguma relação com urolitíase. Olha, dessa parte que a gente vê, é igual eu falei, que são essas fontes minerais, foi de citrato, do magnésio, aporte de proteína, principalmente, e também até por carboidrato. Tá, teve uma aqui de carboidrato que perguntaram se aumento de fibras e carboidrato na dieta dos felinos pode influenciar para a estruvita. Eu não vejo assim. Eu vou falar da minha parte, tá? Eu trabalho muito mais com a dieta natural, todo mundo aqui sabe, né? O paciente, quando chega para mim, é porque quer mudar para natural. Eu sempre falo para os meus pacientes, para os meus clientes, né? Os meus pacientes escutam também, mas não me entendem. Que a grande vantagem quando a gente faz a natural para esse tipo de problema é que a gente, só de mudar a alimentação, a gente aumenta em 70% a diluição urinária desses animais, porque a gente está falando de um alimento úmido. Então, eles vão comer muita água junto com a comida, né? Então, eu até falo, apesar de a gente ver um efeito colateral, digamos assim, de que cachorros e gatos, né? Que gato é muito mais difícil a gente conseguir mudar a dieta. Mas animais que comem alimentação natural tendem a beber menos água no pote de água, a gente vê um aumento da diluição urinária muito grande. Eles falam, é incrível, ele não bebe água, entre aspas, né, porque está bebendo com a comida, mas eles fazem muito mais xixi, um xixi muito mais clarinho. Então, isso é o que a gente quer. Então, ajuda muito já nesse sentido. Escolha de alimentos, né? Então, quando a gente fala de oxalato, muitas vezes eu atendo pacientes que chegam para mim, que estão comendo rações terapêuticas para esse tipo de problema, mas, ai, doutora, eu misturo lá uma cenourinha, eu misturo lá um franguinho. Então, muitas vezes as pessoas estão usando alimentos que têm a presença do ácido oxálico. Então, quando a gente fala de oxalato, existe uma lista imensa de proibição que eu passo. Então, são alimentos que na sua composição tem o ácido oxálico, e para o animal que tem essa predisposição, ele vai fazer formar esse tipo de cálculo. Então, às vezes, é só uma correção de falar, olha, não, já que vai usar ração terapêutica, não pode misturar esses alimentos, né? Ou, às vezes, a pessoa não mistura, mas dá como um petisco. Cenoura é campeã. Todo mundo dá uma cenourinha de petisco. E aí, quando eu falo que não vai poder, a pessoa falta chorar, assim, porque a maioria dos cachorros... Eu já enfrentei, falando dessa parte de alimentação, quando você fala o oxalato de cálcio. Então, a pessoa ela tenta tirar o cálcio dessa alimentação. Nada disso. Exatamente. Muito pelo contrário, né? Se a gente faz a restrição, aí dá uma bagunça geral aí na bioquímica e pode piorar a situação, né? Sim. Então, é bem complicado. Tá chegando mais pergunta aqui. Como saber se o ideal é ração urinária ou renal? Essa é boa, hein? Igual eu expliquei na parte do tratamento, isso vai depender do tipo da composição do cálculo, do pH da urina. Então, não é uma receitinha de bolo, o cálculo... Cada caso é um caso, né? Isso, você não vai especificar, então esse vamos partir para esse lado, e o outro, não, é sempre mesmo com acompanhamento.
Legal. Chegou uma aqui. Se ração da Royal Urinary High Dilution para cálculo de oxalato, se tem essa indicação. Olha, é o que a gente fala, tem que tomar um cuidado que qual foi o tipo de análise que teve desse cálculo, então o que tem de proposta dessas ações. Então, a maioria vem com oferecendo mais sódio para o animal o quê? Beber mais água. Então, você não consegue fazer de outra forma, então tem que tomar também o cuidado do que vai introduzir. Tá. O pessoal mandou aqui me pedindo receita de biscoito, tanto para oxalato quanto estruvita. Gente, isso é muito difícil. Eu geralmente proíbo, porque a maioria dos biscoitos são feitos com farinhas, as farinhas vão dar uma predisposição à formação. Então, eu sempre falo, vamos ficar nos petiscos naturais, aí eu passo algumas frutas, né? Dependendo do tipo de cálculo, a gente vai ter restrição, às vezes, de quantidade de vitamina C, de alguns legumes também a gente tira. Então, eu falo que petisco para animal que tem cristal é o mais difícil. Hoje mesmo, uma cliente minha até ela falou, mas meu marido falou que tem que ter um biscoito, porque ele vai ficar dando. Eu falei, gente, vamos escolher entre o biscoito e a pedra, né? Porque é melhor o bicho não comer o biscoito, mas não ter a pedra. Porque é muito difícil mesmo, né? A gente conseguir uma receita aí que consiga essa abordagem. Principalmente quando os cálculos são mistos, né? Que também é super comum na nossa rotina. Sim, a gente pega das duas formas, então a gente tem que correr para os dois lados. É verdade. Nosso tempo está acabando. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui mais alguma perguntinha. A veterinária que indicou a ração renal nunca pediu nenhum exame para identificar o tipo de cristal e nem de onde vêm as infecções e bactérias. Precisa de uma segunda opinião. Precisa mesmo, amiga. A gente falou aqui da importância, né? Precisa ter um diagnóstico correto, né? Se foi feita a cirurgia, mandar para análise, sempre acompanhamento com o exame de urina. Eu sempre bato nessa tecla. Precisa de fazer urina desses animais, né? O exame que traz para a gente aí tanta informação. A gente sabe que às vezes não é fácil fazer coleta, né? Tem animal que dá um trabalhão mesmo, mas a gente precisa tentar ao máximo. Não, sim. Pipi, pode falar. E tudo influencia muito, porque às vezes você pode ter o pensamento de, então se tem infecção, eu já vou tratar porque eu sei que é estruvita. Não, a gente está falando de formação que são bactérias específicas que fazem uma formação, então é bom fazer a cultura e o antibiograma, então tomar todos esses cuidados de não fazer um tratamento de você fazer as escuras, que a gente fala, né? De como, pedrinha tá mais correlacionada a isso, vou fazer o tratamento. Às vezes pode funcionar, acertou, mas é uma roleta russa, sorte. Né? Sorte. Eles estão perguntando aqui, vamos lá, essa eu vou responder. Pepino, melancia, são alimentos ricos em água, né, em líquido. Quais podemos dar? No geral, gente, pepino, abobrinha, chuchu não costumam ter problema para nenhum dos dois tipos de cálculos, são alimentos bem ricos, né? A melancia como fruta também, eu costumo indicar melão, e a gente sempre vai tomando cuidado em quantidades, né? Não é para sair dando um monte, mas costuma ajudar a gente fazer os gelinhos, né? Para eles também estarem ingerindo mais água. Tem alguma dica, Maíra? Não, eu vou mais por essas partes mesmo, principalmente das frutas. Posso fazer uma pergunta aqui? Pode. Mas por causa da minha rotina, sempre me perguntam, e a água de coco? A água de coco eu proíbo para animais com os dois tipos, tá? Justamente por causa que tem muito magnésio, né? Tem muito eletrólitos, e aí acaba que... Fora que assim, é que nem às vezes as pessoas me questionam de fruta, né? Até quando eu atendi já alguns nutricionistas humanos, eles me questionam, mas você não tira as frutas por causa de vitamina C e tal? Sempre falo, gente, a quantidade de fruta permitida é muito pequena. Então, eu sempre tento a colaboração com o bom senso dos donos, né? Eu explico, mas a água de coco eu proíbo, porque eu acho que não dá para contar com o bom senso. E é algo que eu vejo que, como estimulação de ingestão hídrica para beber água, eles colocam muito sem saber, vou dar água de coco porque ele aceita melhor.
Exatamente. A Lari está falando que amou você, Maíra, pena que ela é de São Paulo, foi ela que pediu indicação de nefros de São Paulo. Vem para Santos passar com a Maíra, poxa, já tive clientes que vieram de São Paulo passar comigo. Aproveita, agora não, que estamos em quarentena, mas já pega uma praia, curte um calçadão. Ai, gente. Marca tudo. Nosso tempo está acabando, eu vou ter que finalizar aqui. Quero agradecer a presença de todos vocês, quero agradecer a presença da Maíra, né? É um assunto que parece besta, mas é muito complexo. Fica aqui meu convite também para quem aqui, eu sei que tem bastante seguidor da Nina e do Armandinho, tá começando uma live lá, vamos todo mundo correr para lá assistir. E Maíra, obrigada. Semana que vem tem mais, eu venho com novos temas. Se vocês tiverem dúvidas, gente, não deu tempo de responder tudo aqui, pode mandar para mim por direct ou para ela. O Insta de nós duas está indicado aí. E obrigada, Maíra, obrigada. Obrigada. Assim, é um assunto que fica ainda muitas dúvidas por essa correlação de não saber específico qual que é essa composição do cálculo, mas é importante vocês já entender os fatores de riscos, os sintomas, para vocês ficarem mais alertas e perceber que é algo que precisa muito de atenção. Verdade. Então, pessoal, fica aí o alerta para vocês. Qualquer dúvida, se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, a gente está aqui à disposição. Responderemos as perguntas, inbox e tudo mais. E um beijo, obrigado a todo mundo. Até semana que vem, a gente vem com mais tema para vocês. Tchau, tchau.